Êxodo 24. Hoje nós estamos completando amanhã, na verdade, no dia 17 de março, um ano desde a nossa Assembleia de Fundação. Nós, em fevereiro do ano passado, alguns irmãos começaram a se reunir, nós fazíamos cultos, então nós estabelecemos uma assembleia com membros que estavam juntos conosco. Naquele dia nós lemos os nossos documentos da nossa comunidade, nosso estatuto, estabelecemos nossa confissão de fé, votamos esses elementos juntos. Nós, naquele momento, também levantamos os nossos presbíteros, um diácono, e estabelecemos a igreja, o marco inicial, a partir de uma assembleia de irmãos reunidos, que conjuntamente votou e participou daquele elemento de iniciação da igreja. Estiveram junto conosco, talvez para quem vai lembrar, dois pastores batistas, o Daniel Dides e o William, como testemunhas da fundação, do início de uma igreja, e ali foi um marco para a nossa comunidade. E amanhã isso faz um ano que nós iniciamos esse projeto de plantação de uma igreja batista reformada, que tem uma confessionalidade histórica, olha para os princípios elementares da reforma protestante e vivencia isso na sua vida diária. E hoje a gente vai falar sobre um princípio disso, que é o culto cristão. Há algum tempo já eu estou lendo, conversando com pastores, meditando, tenho até, aliás, no seminário, uma das matérias que fala sobre culto cristão, culto e adoração, e isso tem se colocado no meu coração, tenho compartilhado isso um pouco com o presbitério, com algumas pessoas próximas a mim, e acredito que uma igreja reformada precisa ter uma compreensão clara de um culto reformado. Creio que, como uma igreja que tem apenas um ano, por mais que temos um número considerável de membros, mas somos uma igreja que está sendo plantada, que está iniciando, que está aprendendo junto, que está aprendendo com os irmãos, na comunhão uns com os outros, uma igreja reformada, sempre se reformando. E creio que muitos de nós não viveram ou praticaram o culto, por exemplo, talvez em uma igreja reformada. E talvez alguns elementos do culto que nós já praticamos, e vocês vão perceber isso, às vezes são um pouco nebulosos e talvez a gente não entende, mas hoje o meu desejo é, à luz da Escritura, olhar para um panorama da Escritura sobre o culto e tentar juntos aqui buscar a ajuda do Senhor para que o Senhor nos ajude a isso. Primeira coisa que a gente deve entender, o Senhor estabeleceu o culto, ok? O Senhor está chamando um povo para adoração, né? Quem estava aqui no início do culto, viu que eu li Isaías e tratamos um pouco sobre isso no texto de Isaías. Mas o Senhor que chama também descreve e orienta a adoração a qual Ele deseja receber. Quando nós falamos sobre culto, um dos cuidados que nós devemos ter é o quê? O culto, ele é um elemento divino humano. O culto, a adoração, o louvor, a honra que damos, isso é algo que acontece na nossa esfera humana, ok? Mas acontece na esfera celestial. Se Deus, por um instante, abrisse o nosso teto aqui e a nossa visão espiritual para que pudéssemos enxergar o céu, o que nós enxergaríamos lá agora? Qual a característica fundamental dos homens na descrição bíblica que tiveram encontros com o Senhor, na presença do Senhor? Você percebe que esse mesmo ambiente humano, físico, palpável, que nós vivenciamos aqui, ele deve ser um reflexo daquilo que acontece lá. E, aliás, no culto público, nós
adentramos a adoração junto com os seres celestiais. E essa deveria ser uma lembrança nossa. Talvez isso ajudaria muitos de nós a não sermos sonolentos no culto, se nós tivéssemos o teto espiritual aberto sobre nós, diante disso. E esse é um princípio. O culto é um elemento divino, mas é também um elemento humano. Eu quero ler um texto com vocês em Êxodo 24, e esse texto, escolhi ele de propósito, porque muitas vezes a gente quer fazer uma descontinuidade dos elementos de culto em relação à antiga aliança, ao Velho Testamento, ao que o povo viveu lá atrás. E essa descontinuidade, quando nós fazemos ela de forma totalitária, eliminando todas as coisas que o Senhor vem revelando acerca de si mesmo e a adoração para si, pode ser problemática. Existem elementos na nova aliança que sim, passam por uma descontinuidade da antiga, mas existem elementos que estão em continuidade, e o culto é um deles. O Senhor está ensinando o seu povo e chamando-o a adorar desde quando? Desde o Éden, desde a criação. Então, o meu desejo, talvez num primeiro momento que a gente vai fazer hoje aqui, é ter um olhar progressivo dessa adoração. É ampliar os nossos olhos. É olhar de forma macro como o Senhor vem se manifestando, chamando, e como o povo de Deus vem respondendo em adoração. E até, enfim, se a gente conseguir chegar no final, lá em Apocalipse, quem sabe. Hoje a gente vai fazer de Êxodo a Apocalipse hoje, beleza? Brincadeira. Vamos em Êxodo, capítulo 24, verso 1. Com bastante atenção na leitura do texto. Depois Deus disse a Moisés: subam um monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono som: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar juntos. Santo Deus, louvado seja o teu grande e precioso nome por essa manhã. Nós viemos aqui juntos para lhe adorar, para prestar honra e louvor ao Senhor, porque temos a consciência de que o Senhor nos separou e nos chamou para isso. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a termos uma percepção clara do que fazemos aqui,
por que nos reunimos e o que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diligentes, responsáveis, com a descrição e a prescrição da sua ordenança, acerca daquilo que o Senhor mesmo exige da adoração. Livra-nos, Senhor, de prestarmos um culto que não te adore, de prestarmos um culto estranho ao Senhor, que manche a sua santidade, e que o Senhor possa nos ajudar como igreja a termos uma visão bíblica, uma visão correta e uma aplicação na nossa igreja. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O que acontece quando nós nos reunimos para adorar? O que acontece quando nós cantamos, quando nós abrimos a palavra? Por que nós viemos aqui, por exemplo, semana após semana? Quais são os elementos que devem compor, por exemplo, a nossa adoração? Será que Deus não tem nenhuma orientação para nós, como culto, como povo de Deus? Será que a nossa boa intenção e um coração sincero apenas são necessários para adorar a Deus de forma certa? Será que a nossa boa intenção pode cobrir a nossa falta de compreensão acerca do qual o próprio Senhor Deus se colocou e chamou o povo, por exemplo, para adorá-lo? De forma básica, eu vou expor um pouco esse texto, mas hoje é uma pregação temática, onde eu quero falar claramente sobre culto. O culto, ele tem elementos muito claros, muito específicos, que devem compor o culto cristão. Por exemplo, a leitura da palavra é um elemento claro e específico do culto do cristão. A palavra, ela tem uma centralidade na esfera do culto. Por mais que o nosso culto deva ser teocêntrico ou cristocêntrico, mas teocêntrico porque adoramos a Deus por meio do Filho, através do Espírito, ou seja, é uma obra da Trindade que nos auxilia a adorar ao Senhor. No culto, temos um elemento que amarra o exercício dessa esfera. E qual é esse elemento principal? A palavra. Nós lemos a palavra, nós pregamos a palavra, nós cantamos e louvamos mediado pela palavra. As nossas orações devem ser conduzidas pela palavra. Os sacramentos, as ordenanças, são orientadas pela palavra. Aliás, as ordenanças são o quê? São a palavra visível. Nós lemos a palavra, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra e nós vemos a palavra, na medida em que nós exercitamos a prática das ordenanças do Senhor, batismo e ceia. A palavra tem um ponto central no culto. Aliás, esse é o nosso elemento de segurança, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Como Deus criou o mundo? Através da sua palavra poderosa. Como Deus salva pecadores indignos e os insere no seu povo para adoração? Através da palavra. A palavra cria o ambiente de adoração e santifica a igreja e conduz a igreja. Por que isso é importante? Porque nós não podemos substituir no culto de adoração a Deus a palavra e o desmembrar da palavra nas suas atividades culticas por outros elementos. Adicionar elementos estranhos à palavra, pela qual foi estabelecida por Deus, é, em primeira instância, não confiar na suficiência da palavra.
É como nós disséssemos a Deus: Senhor, você tem uma boa ideia, mas nós temos uma melhor. Nós podemos produzir a adoração, santificação, através de outros elementos que talvez o senhor não conhece. Deixa eu explicar para o senhor. Você percebe como isso é perigoso? Como nós devemos ter um cuidado em relação a isso? No culto, de forma ativa, o Senhor chama seu povo, o Senhor salva seu povo, purifica, o Senhor consola, convence, ensina, protege, renova, através do quê? Através da sua palavra. Através desse elemento que o Senhor utiliza para convencer pecadores e nos amoldar à semelhança do Criador. A adoração é um processo de transformação. Quando nós falamos, por exemplo, sobre discipulado, muitas pessoas olham para o termo discipulado apenas como um elemento didático do 1 a 1. Eu como uma pessoa sentada, sendo discipulada e aprendendo com ela. Não que esse elemento não seja um discipulado, mas o culto cristão discipula as pessoas. Vai conformando-as à imagem e à semelhança do próprio Cristo. No culto cristão, nós aprendemos de forma pedagógica a ler a palavra. Nós aprendemos a orar. Nós aprendemos que nós confessamos nossos pecados, que nós clamamos ao Senhor, que nós oramos em honra e glória ao Senhor. Nós exercemos gratidão e outras esferas. Nós devemos cuidar porque os elementos que compõem o culto, pregação, louvor, adoração, confissão, esse chamado do Senhor, esses elementos eles devem ter uma característica corporativa, não individual. Existe um culto individual que nós prestamos na nossa casa, um culto familiar, mas o ambiente bíblico orientado pelo Senhor é um ambiente coletivo. Deus nos chama para estarmos juntos como uma comunidade, para estarmos presentes. Quando o culto assume uma forma performática, em que os membros são mais vistos, por exemplo, como consumidores de um produto ou de uma instituição, onde apenas alguns membros exercem algum tipo de função, e a igreja não responde e não participa da adoração, o culto perdeu o seu ambiente formativo coletivo pelo qual o Senhor separou o seu povo. Voltando os olhos um pouco para esse texto que nós lemos em Êxodo 24. O texto começa nos narrando que o Senhor chamou o povo para se encontrar com aquele povo. O Senhor chamou. É interessante que desde a criação, sempre inicia-se a partir de Deus. Ok? Deus cria. Deus traz à existência aquele que não existia. O chamado, esse ponto inicial da adoração, é sempre uma ação divina. Nós somos chamados pelo Senhor para adoração. Mas há um problema de um elemento, por exemplo, distinto entre o Éden e aqueles que foram expulsos ao leste do jardim. Há um elemento muito significativo. Qual é esse elemento? A queda. Nós caímos. Quais eram os elementos de culto no Éden? Quando você começa a lembrar lá, de Gênesis 1 e 2, qual era a narrativa entre Deus
e os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A primeira narrativa é a criação. É Deus criando, chamando à existência aquele povo. Deus os chama. Deus chamou eles. E aqueles homens, então, né, Adão e Eva, são levantados pelo Senhor. E agora eles estão relacionando-se, respondendo ao Senhor. E Deus dá a eles o quê? Meios, ordenanças. Não comam da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comerem, certamente vocês morrerão. Chama-os para comer da árvore da vida. Deus chama eles para que haja uma resposta humana de obediência, fé e amor. O culto inicia-se com uma obra do Senhor, ok? Presta primeiro atenção no Éden aqui, né? Não sai do Éden ainda, ok? Deus chama e o homem prontamente pode responder, porque o homem ainda não caiu. Ele tem acesso, ele relaciona-se com o Senhor. E o Senhor promete um alimento da árvore da vida. Guarda isso aí na sua mente. Qual o problema da queda? Qual o problema? O problema é que nós não podemos mais responder o Senhor como Adão e Eva. Nós somos expulsos. Nós somos colocados para fora. E aqui em Êxodo nós vemos esse elemento de culto que é inserido na história da redenção. Qual é? Purificação. Nós não podemos chegar até o Senhor hoje sem sangue, sem sacrifício. E obviamente que você entende que eu não estou falando de sacrifício de fazermos aqui hoje, de trazermos animais e sacrificarmos aqui. Não é sobre isso. Mas nós precisamos de algo para adorar o Senhor. E quem provê isso? O próprio Senhor. O texto de Êxodo nos narra essa situação. Deus chama o povo, Deus transmite ordenanças ao povo, e o Senhor responde, e o povo responde: faremos tudo. Moisés então escreve as ordenanças diante disso, e em seguida o que ele vai fazer? Ele vai preparar um sacrifício. Ele vai preparar um sacrifício. Ele vai, obviamente, aqui com uma sombra do que nós vivenciamos hoje. Moisés sabe que se nós chegarmos na presença de Deus sem o sangue de Jesus, é muito perigoso. Por isso que o culto cristão, em primeira instância, ele é um ambiente para o povo de Deus. Não que você, que é um ateu, agnóstico, descrente, ou não é da nossa igreja, você não possa participar aqui. Isso é muito bom, você deve participar aqui. O culto deve ser feito para o Senhor, e na medida que os estrangeiros, os que estão fora, observam a adoração do Senhor, o Senhor converte o coração deles e os transforma. Por isso que, presta atenção, transformar o culto público em elementos que destituem o que o Senhor designou para não constranger os que não são cristãos, é errado. Porque os elementos que podem salvar a alma deles está no culto prescrito pelo Senhor, não na nossa performance, não naquilo que a gente acha tão bonito, tão legal, não em mudar as palavras para não ofender. Nós precisamos dizer para eles que eles precisam se arrepender e que eles precisam do sangue. Porque nós não somos chamados para entretê-los, para que eles venham durante 40, 50 minutos do tempo e vivam algo similar ao entretenimento externo. As pessoas hoje vêm para o culto como se fossem ao shopping, ao cinema, a um show, a um evento. E a igreja começa a transformar
a sua didática pedagógica para que nós não sejamos tão distintos assim do mundo. Mas nós somos distintos do mundo. O culto é uma esfera visível do que acontece no invisível. O culto é a semelhança de que acontece nos céus. E nós queremos trazer os céus para a terra. Mas se nós queremos imitar a terra, nós nos distanciamos do céu. Você percebe? Elementos didáticos, pedagógicos. Ah, mas vai ser ofensivo. Experimenta aí diante do trono de Deus sozinho hoje. E veja se não vai ser ofensivo. Se você não vai tremer de medo diante da visão do Todo-Poderoso. O Senhor chama o seu povo, mas o seu povo não tem condições de ir sozinho até Ele. E o povo precisa de sangue. Alguém precisa entregar a sua vida. Alguém precisa pagar o preço do pecado, pois o castigo do pecado é a morte. E Moisés sabe dessas coisas. E obviamente que o elemento de sacrifício do Velho Testamento eram símbolos daquilo que viria. Ele apresenta o sacrifício, ele pega aquele sangue, coloca em tigelas, ele lê o livro da lei do povo. Para quê? Para que o povo tenha consciência do seu pecado. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós apresentamos a santidade e quem Deus é e o que Deus exige, é um elemento do culto. Afastar-se da lei de Deus, porque ela talvez é ofensiva a nós, é afastar-se do elemento que pode levar as pessoas ao arrependimento genuíno, a elas dizerem como Isaías: ai de mim, eu vi o Senhor na sua santidade, na sua glória. Ai de mim, socorro, o Senhor é santo. Ouvir sobre quem o Senhor é parte da nossa adoração, mesmo que isso nos cause tremor, mesmo que isso demonstre a longevidade que nós estamos do Senhor, é parte. Moisés lê a lei diante do povo, e aí o povo responde: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Parece até uma piada, né? Você vai virando alguns capítulos aqui, daqui a pouco tem um bezerro de ouro no meio da adoração do povo. Daqui a pouco estão acendendo fogo estranho, daqui a pouco estão... Você lê o texto e fala assim: não, o povo quer morrer. Só pode. É isso que eles não entenderam a realidade. Deus está estabelecendo um pacto, uma aliança com eles. E o povo responde. Isso é uma continuidade. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que esse elemento didático do pacto de Deus, que é estabelecido lá no Éden, é repetido várias e várias e várias vezes. Deus se mantendo fiel à sua aliança. Deus chamando o povo para renová-la. Sempre. Por quê? Sabe, você nunca se perguntou assim: cara, por que Deus foi tão paciente e renovava constantemente a sua aliança com o seu povo? Porque Deus sabia que essa aliança seria cumprida na vida do seu filho, que um dia ele transformaria como um do povo. O seu filho é o cumprimento do pacto em nosso lugar. E mesmo que o povo continuamente não cumpria, Deus continuava se mantendo fiel à aliança, porque ele sabia, que um dia o seu filho cumpriria a parte do pacto que caberia a nós. Mas o povo continuamente respondia: nós vamos fazer. O povo continuamente estava lá. Moisés demonstra que aquele sangue é uma aliança. E as autoridades de Israel viram a Deus. O texto fala 2 vezes isso. E durante essa semana eu fiquei, falei, não, eles viram mesmo?
Eu fui ler em várias versões, fui buscar no original, e todas elas, você pode procurar depois, aí, pode ler na Almeida Corrigida, na Almeida Revisada, em outras. O povo viu a Deus. Viu a Deus. O povo viu o Senhor. Algumas coisas para nós, sobre o culto, para entendermos. A primeira coisa é compreender que nós fomos criados por Deus e para Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O homem é um ser litúrgico. O homem em si é constituído pelo um senso divino de adoração. Nós adoramos. Sabe, grande parte da nossa existência está em busca de adoração. Seja através de elementos culticos, corretos e coesos no Senhor, ou seja através de qualquer outra coisa. O homem adora. Mas a pergunta é, o que ele adora? E como ele adora? Você lembra lá no início de Romanos, quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, por volta do verso 18, 17, nós vemos lá que Paulo vai falar, olha, eles começaram a criar coisas, imagens, e deixaram de adorar o Deus eterno para adorar a criatura. Os répteis, os animais, a si mesmo. O povo então abandonou o elemento certo, mas continua adorando. A queda manchou os nossos olhos, mas não destituiu de nós o nosso desejo. Ela fez um estrago na nossa visão, mas ao mesmo tempo, o Senhor está fazendo o quê? Está restaurando. Aquilo que o nosso coração se agarra no dia a dia da nossa vida, muitas vezes é o nosso elemento de culto. Às vezes nós estamos agarrados à nossa finança, ao nosso trabalho, à nossa família, que são coisas boas, mas que não devem ser o centro da adoração do nosso coração. Desde a queda, o que o Senhor está fazendo? Qual é o elemento de atuação do Senhor na história? Está restaurando um povo para adoração. A redenção é um plano de trazer a humanidade de volta ao propósito pelo qual elas foram criadas. O propósito é de adorar o Senhor. E a adoração comunitária que nós vivemos aqui no culto é um retrato disso. E por isso que ela é coletiva e não individual. Porque Deus nos chamou a isso. Deus chamou um povo para juntos adorar, confessar, ouvir a palavra, cantar a palavra, ser enviado ao mundo. Às vezes nós confundimos a missão da igreja. Hoje há às vezes uma esfera muito forte de confusão da missão da igreja. Algumas pessoas pensam que a missão da igreja é apenas o evangelismo e missões. Mas por que existe missão de evangelismo? Porque não existe adoração. A missão é chamarmos pessoas para adoração. Por isso que ser missionário, sem estabelecer comunidades locais, que levam as pessoas a uma vida perpétua e contínua de adoração até o fim da vida delas, olhando missão apenas como elementos humanos, talvez esteja um pouco equivocado. As missões existem porque a adoração não existe. Nós vamos ao mundo para proclamar o Senhor que nos salvou, para que as pessoas possam adorá-lo, para que as pessoas possam participar disso. E quando você tem
algumas imagens do céu aberto, como de Isaías, como de Apocalipse, como de outros lugares, você não vê mais lá a missão. Eu não estou dizendo que a missão, ser missionário, o evangelismo, não é algo bom. Não estou falando sobre isso. Mas ela é passageira. Por isso que ela deve sempre levar as pessoas a vivenciarem aquilo que é eterno. E o que é eterno? Adoração diante do Senhor. Louvor diante do Senhor. O fim da missão é um povo prostrado diante do Senhor e crendo no Senhor. O que acontece no culto? O que acontece com esse povo aqui que está respondendo Moisés? Eles viram a Deus, ok? E o que acontece quando nós ouvimos a palavra no culto? Cantamos a palavra, oramos a palavra, vemos a palavra nos sacramentos. Nós vamos sendo o quê? Moldados. Nós vamos sendo transformados. A imagem de um novo homem. O culto é um elemento de transformação. Os hábitos nos moldam, não é verdade? Você tem hábito, às vezes, de fazer uma academia, de beber água, de fazer tais coisas todos os dias. O poder desses hábitos é transformar a sua vida. Você vai sendo transformado. Nós, no culto público, somos moldados e transformados a sermos semelhantes ao Senhor. Estamos sendo restaurados. E por isso que uma liturgia correta é bom. Às vezes a gente ouve a palavra liturgia, eu sei que alguns de vocês, pecadores, ficam assim, mas toda a igreja é litúrgica. Toda a igreja é litúrgica. Tendo ela uma liturgia correta, coesa, ou ela sabe o que ela faz, ou não fazendo, ou não sabendo o que ela faz. Toda a igreja, em algum sentido, vai produzir uma continuidade, uma organização, uma disciplina litúrgica do seu culto. Você entende? Então, fugir da liturgia não existe como. Obviamente que talvez algumas coisas não tenham sentido, mas outras, evidentemente, têm. É interessante que a gente vive num mundo, presta atenção em algo, o mundo é litúrgico. O mundo tem um ambiente pedagógico que nos molda. Você vai aqui no supermercado, no grande templo da Babilônia, aí você vai lá escolher o seu bezerro de ouro. Aí você passa no caixa, tem um sacerdote que vai aceitar ali a sua oferta, para que você possa levar para casa aquele elemento e adorá-lo em casa e viver com ele. O mundo promove em nós um senso de necessidade, de adoração, de dependência, de uma experiência que vai me fazer transcender, que vai me dar uma alegria, que vai promover em mim algo que eu não encontro em outro lugar. Né? Vocês têm vários elementos de culto no celular. A Amazon, a Shopee. Não é verdade? Que você está ali tantas e tantas vezes buscando naquilo algo. Alguma coisa que possa mudar a sua história. Durante toda a semana, o mundo, liturgicamente, quer dizer para você o que é mais importante. Então, no domingo, nós viemos aqui para apagar esse vislumbre do mundo e entender o que é mais importante. O culto, a adoração cristã, esse momento precisa ser intencional. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Nós precisamos compreender de forma pedagógica. A fim do quê? A fim de contrapor essa informação que está lá fora. Sabe, em certa medida, se por um lado, lá fora nós recebemos uma liturgia consumista, egoísta,
Uma liturgia que nos leva a olhar para o outro extremo. Aqui, junto com o povo de Deus, nós vamos sendo restaurados ao propósito original pelo qual nós fomos criados. A liturgia cristã, ela funciona como um elemento de contraformação. Contraformação. Se lá fora, no mundo, o mundo tenta liturgicamente nos conformar à imagem do próprio mundo, aqui dentro, o Senhor tenta nos conformar à imagem de si mesmo. E isso é uma parte da nossa vida. Nós vamos sendo transformados dia após dia, na medida que contemplamos o Senhor. Por isso que se afastar do culto é perigo de morte. Se afastar do povo de Deus, do elemento que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados, é um problema. Nós precisamos de uma liturgia. Mas de que forma a nossa liturgia deve ser? Quais os elementos que compõem uma liturgia bíblica, eclesiástica, correta? Nós precisamos de uma liturgia que seja como uma imagem que ilustre a redenção do Senhor por meio do Evangelho. O que o culto é? O culto é uma imagem redentiva do Senhor salvando o seu povo dia após dia. Ele apresenta esse caráter. Ele demonstra essa necessidade. Ele orienta-nos a isso. No culto nós viemos aonde? Numa audiência com Deus vivo. E a gente perde de vista isso. Nós nos esquecemos que nós viemos ao encontro do santo, do majestoso. Uma das coisas que às vezes mais me entristece é a falta, por vezes, de reverência do povo de Deus diante disso. Ah, pastor, mas isso parece um legalismo. Não, não parece. Parece para você que perdeu o senso de submissão e autoridade ao Senhor, que foi contaminado por uma prerrogativa mundana e agora vem para o culto e fala, não, é que é de qualquer jeito, o Senhor... Aí você não está tendo uma contraformação. Você quer fazer aqui dentro o que você aprendeu a fazer lá fora. O culto pode cair no legalismo? Obviamente que pode. Mas é muito mais fácil e tem sido muito mais comum os cultos terem caído no mundanismo. Por quê? No afã de querermos deixar de fora o que parece duro, deixamos de fora o que nunca deveria ter saído de dentro. E esse é um grande perigo. Na verdadeira adoração, nós nos encontramos com o Deus dos céus e da terra. Difícil de acreditar nisso, parece, não é? Muitas pessoas esquecem-se disso. Vêm ao culto para quê? Para encontrar-se com seus amigos, para terem um programa da semana, para serem entretidos, para entreterem seus filhos. Se o culto é só isso, se o culto é só essa ideia quase que pagã, a adoração não tem sentido. Por que muitas pessoas se afastam da igreja? Por que muitas pessoas tomam um caminho distante da adoração? Porque o culto assemelhou-se a um elemento humano. E isso as levou para fora. É interessante que, biblicamente, nós podemos, obviamente, sim, se encontrar com Deus na nossa casa, na nossa família, em outros lugares. O Senhor está conosco. O Espírito do Senhor está conosco. Está. Mas mesmo assim, o Senhor delegou e decretou que nós continuamente nos reuníssemos juntos. É um exemplo bizarro.
Às vezes você tem um médico, um dentista. Você marca um horário, você vai no consultório e você é atendido por ele. Você encontra ele no caixa do supermercado. Você dá oi. Talvez ele possa até te atender um pouco lá. Mas é diferente quando ele está naquele meio, naquele lugar que ele estabeleceu para isso. E o Senhor trata de forma com o seu povo na reunião coletiva, didática, pedagógica, que demonstra alguns elementos que na nossa casa nós não vivenciamos. Você não vivencia, por exemplo, a ceia do Senhor na sua casa. Uns aos outros, orar uns pelos outros, cantarmos juntos. Existem circunstâncias que são mandamentos para você, que só vão ser exercidos aonde? No lugar coletivo. E afastar-se dele voluntariamente, da audiência com o Deus vivo, é perigoso. Devemos tomar cuidado, porque o Senhor nos chama. E esses elementos de culto devem ser claros e objetivos. Quando nós olhamos para a Escritura, o que o Senhor está fazendo na Escritura? Está se revelando, redimindo o seu povo através de um pacto, através de uma aliança. Moisés está estabelecendo essa aliança com o povo de Deus. E encontrar-se com Deus, dia após dia, é para nós como uma renovação didática da aliança. Eu não estou dizendo que a gente perdeu a salvação e a gente está fora e só vem aqui, está dentro. Não é isso. Mas é um meio pedagógico de nós lembrarmos da fidelidade do Senhor todos os dias. Todos os dias. O culto de adoração é esse movimento sagrado do Senhor para nós, para Ele ir nos restaurando, transformando o nosso caráter e renovando em nós. Por isso que o culto do Éden, que tinha um chamado, uma resposta e uma árvore da vida, guarda a árvore da vida. Fora do Éden, ele precisa de outros elementos. Precisa de purificação. E tem um elemento, por fim, que é o envio, o comissionamento. É interessante que, quando nós saímos daqui, do culto, e às vezes o pastor abençoa o povo, ora o povo, para que a graça de Jesus nos acompanhe, para que o amor de Deus, para que a consolação do Espírito Santo. Você percebe que vários elementos bíblicos didáticos, no fim das cartas, das epístolas, têm uma intenção. Há algo na adoração que é a bênção do Senhor para o povo retomar as suas atividades durante a semana. O Senhor nos envia. Nos envia. O Senhor nos leva, nos comissiona para fazermos o quê? Testemunharmos do Senhor. Quando o povo foi separado por Deus em Israel, várias vezes Deus falou isso nas suas reuniões, ao fim delas. 1 Crônicas 16, 24. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Josué 4, 24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Sempre há um elemento do culto, no encerramento dele, de nós retomarmos. De que forma? Retornarmos ao mundo capacitados para testemunhar. Vão e preguem o evangelho a todas as nações. Olha o elemento didático do Cristo que partilhou com eles e agora os envia. No culto nós somos chamados. No culto nós entendemos a nossa necessidade, a nossa iniquidade. Clamamos ao Senhor e o Senhor nos purifica. No culto nós ouvimos a palavra do Senhor, a lei do Senhor,
as ordenanças do Senhor, os decretos do Senhor, e nós respondemos ao Senhor porque nós estamos sendo separados e queremos amar o Senhor. Mas como fazemos isso? Por meio da aliança que é sendo restaurada através de nós, com o Evangelho sendo pregado e exposto para nós, domingo após domingo. Diante disso, qual é a característica que nós respondemos? Nós louvamos ao Senhor e adoramos. E saímos daqui de que forma? A chamar outras pessoas à adoração. A testemunhar lá fora que o Senhor é bom. O formato básico do relacionamento do Senhor conosco é demonstrado nessa expressão litúrgica de adoração. Deus chama um povo para glorificar e louvá-lo, purifica esse povo recebe a palavra de forma verdadeira, responde a ela, se demonstram como homens consagrados ao Senhor e separados para responder em fé e obediência. Deus abençoa esse povo e os envia ao mundo para declarar a sua glória por todos os lugares. Você percebe como há um aspecto litúrgico, prático diante disso? Deus continua se relacionando com o seu povo de forma pactual. Nós continuamos a ser infiéis e Ele continua a ser fiel conosco todos os dias. E nós viemos aqui, domingo após domingo, para confessar os nossos pecados, para clamar a Ele pela sua graça, para reconhecer pela sua bondade, para adorarmos, porque nós não temos mérito nenhum. E saímos daqui constrangidos dizendo, vocês precisam conhecer o que Deus está fazendo. Vocês precisam entender quem é esse Deus. Somos agora chamados a adorar a Deus em nome do Filho. Somos purificados, não por algo que fizemos, mas pelo sacrifício do Filho. Oferecemos a nossa consagração ao Senhor quando ouvimos a pregação do Evangelho do Filho. Comungamos com o Deus eterno, assentado à mesa pelo sangue do Filho. Somos enviados a todas as nações para testemunhar do Filho. O culto é uma expressão clara da obra redentora de Deus Pai por meio do Filho. Por isso que Cristo é a centralidade do nosso culto. E, portanto, qual é a nossa resposta diante de tudo isso? A nossa resposta diante de tudo isso é: obrigado, Senhor. Louvado seja o teu grande nome. Sabe, a nossa resposta não é sermos arrogantes, presunçosos, não é criarmos elementos estranhos, não é fazermos coisas que o Senhor não chamou, não é inventarmos a roda. Não, não, não. Nós revivemos o Evangelho cada vez que nos encontramos como povo na igreja. E isso será assim até o fim dos tempos. As pessoas que desejam muito coisas novas na igreja, talvez elas não entenderam as antigas. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui é o que o céu está fazendo de eternidade em eternidade. É o que Deus chamou Adão e Eva no jardim a fazer. É o que Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. É o que Deus está fazendo em toda a história. A nossa igreja, que tem 1 ano, faz parte de uma igreja que tem muitos mais anos. Nós não devemos nos envergonhar dos nossos cabelos brancos, achando que a gente precisa mudar todas as coisas para que isso seja atrativo às pessoas. Se as pessoas não forem atraídas por meio dos elementos didáticos do Evangelho, talvez nós não estamos salvando elas.
nós estamos entretendo elas para o inferno. E esse é um grande perigo. Sabe, tenha prazer em saber o que você faz aqui. Esteja atento quando nós começarmos o culto. Aliás, chegue no começo do culto. Esteja atento ao tempo de adoração. Compreenda-se que você veio aqui porque primeiramente Deus lhe chamou. Deus rasgou teu coração, Deus te convenceu, Deus abriu os céus para que você pudesse ouvi-lo. Deus fez algo com você que você era incapaz de fazer. Mas não esqueça que aqui há um encontro com Ele. Não porque o pastor está aqui, ou porque nós temos uma placa, mas é um encontro com Deus verdadeiro. Hoje eu estou fazendo uma breve pincelada sobre culto. Nós vamos tratar sobre isso um pouco nas EBDs, sobre pregação, sobre louvor, sobre outras coisas. Nós vamos olhar mais profundamente isso. Mas há uma reunião do povo de Deus com o Deus Santo. E nós não podemos perder isso de vista. A nossa liturgia deve ser enraizada. Aonde? Nessa história redentiva. É como se nós fizéssemos uma demonstração todas as semanas do louvor, da glória, da majestade do Senhor diante disso. Eu quero encerrar com uma leitura que não está na Bíblia, mas é das Crônicas de Nárnia. Então você não vai ter para abrir aí, eu vou abrir sozinho aqui. Amém? Se você não leu ainda, vale a pena ler o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Escute comigo. Aqui está narrando quando os jovens lá das Crônicas de Nárnia vão se encontrar a primeira vez com Aslan. E olha o que o texto nos fala. O texto, o livro. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva, foi para isso que eu os trouxe aqui. Vou guiá-los até ele. E ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor Castor, muito sério. Não lhes disse que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de além do mar? Então não sabem que ele é o rei dos animais? Aslan é um leão, um grande leão. Ah! Exclamou Susana. Estava achando que era um homem. Ele é um leão? Então ele é de confiança? Vou morrer de medo se ser apresentado a um leão. Ah, isso vai sim, meu amigo. Sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente do que todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que ele é perigoso. Muito perigoso. Mas acontece que também ele é muito bom. Ele é o rei que nos recebe. Diante do culto, nós nos encontramos com esse Deus perigoso, temível, grande e majestoso, que sem o sangue é perigo de morte. Mas esse mesmo Deus, grande, temível e perigoso, também é bom e nos chama continuamente a adorarmos Ele todos os dias, mas em especial todos os dias do Senhor. Feche teus olhos no seu lugar. Senhor Deus, enche-nos de temor e reverência diante daquilo que fazemos como igreja. Lembra-nos, Senhor, a todos os dias que não estamos apenas diante de um homem, mas estamos diante do rei, do leão da tribo de Judá, do Senhor dos senhores,
daquele que é adorado pela multidão de anjos nos céus. Abre nosso entendimento como igreja, Senhor, para sermos coesos em adoração. Tira de nós, Senhor, a displicência, a falta de reverência. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma liturgia na nossa igreja que demonstre didaticamente a história da redenção, do Teu amor e da Tua graça para com nós, que éramos como Isaías, homens de lábios impuros, mas que viram um rei. Ó Deus, nós nos colocamos em Tua presença, louvando ao Teu nome, porque isso é a única coisa que podemos fazer diante do Senhor. Ajuda a nossa comunidade, Senhor, que está completando 1 ano hoje, a ser um povo que adora constantemente o Senhor, movido, Senhor, pela graça, a bondade e a alegria do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Não precisa bater palma, fique em paz, nós vamos terminar o culto agora. Existe um elemento que nós deixamos para o fim, que é o elemento de que o Senhor nos chama a comungar com Ele. O pessoal vai estar distribuindo entre vocês a ceia.